sempre achei legal, assim, que você já pegou uma nova geração de... Uma galera que dizia abertamente pra quem torce, você não respondeu e tal. Mas eu sempre tive curiosidade pra saber da onde veio o teu amor pela Roma, não só pelo Palmeiras. Sim. Porque você, se não me engano, chegou a abrir um restaurante italiano. Eu tinha um bar. Um bar, Então você tem uma relação com a Itália, com essa coisa... Sim. Como é que foi que se deu essa relação? Você conheceu a Itália muito jovem? Como é que foi? Me conta. Sobre o que você falou dessa geração que já fala o time, né? Acho que tem uma vantagem pra todos nós. Mas acho que do meu lado sempre teve um ponto muito específico, que é eu nunca desrespeitei nenhum clube. Então, como eu sempre fiz análise de todos os clubes, eu sempre busquei ter uma boa relação com outras torcidas, ser justa nas análises, e hoje em dia, óbvio, como comentarista do Prime Video... Cara, eu vou pro estádio, eu não fico postando foto da arquibancada. Se você entrar no meu feed do Instagram, não tem foto com a camisa do Palmeiras o tempo todo, porque eu acho que isso não cabe mais na minha profissão hoje. Porque quando eu vou fazer uma semifinal, que eu vou comentar o São Paulo, eu não quero que isso seja um empecilho pra pessoa abrir o coração para me escutar numa transmissão. A palmeirense. E depois a gente volta nisso, porque eu vou contar uma situação que aconteceu ano passado num jogo de São Paulo. Mas sobre a Roma... a minha família é italiana, né? Então sempre tive essa relação, sempre quis morar na Itália. Depois de um tempo eu consegui realizar esse sonho. Eu também queria falar sobre isso, que eu lembro que você foi. E eu já gostava de acompanhar o campeonato italiano. Meu pai, como eu falei, sempre dos esportes. Então a TV tava em campeonato europeu, ou em jogos dos times do Brasil, ou em Fórmula 1, ou em tênis. Meu pai é essa pessoa esportiva, né? Como um todo. Então eu sempre acompanhei os times. E quando eu morei em Roma... Ir para o Estádio Olímpico era tudo que eu tinha, assim, né? Eu não tava numa fase muito boa da minha vida, tava lelé da cabeça, assim. Tava tentando me recuperar. E, cara, sentar no estádio e viver aquela torcida era tudo que me fazia bem. Então, acho que já gostava da Roma, já tinha camisa, já torcia e tudo. Mas o período que eu vivi lá, essa conexão que se estabeleceu, até porque a torcida da Roma... assim, qualquer coisa de absurdo... Desde diferente, assim. Cara, tudo, eu acho. Eu acho que tem uma relação com times que não vencem frequentemente e que não estão sempre brigando nas primeiras colocações, que a torcida sabe que tudo que ela tem é o amor por aquele clube. Porque ela não começa uma temporada sabendo que vai disputar um título. Porque isso não é a realidade do torcedor da Roma. A Roma não tem os melhores jogadores. É claro que em algumas temporadas você tem um alinhamento geral, como aconteceu na temporada que a Roma vence o Barcelona na Champions League, que é um alinhamento de todos os planetas que, aquele time é foda. Então, a gente sabe os jogadores que já passaram. O Alisson jogou na Roma, o Salah jogou na Roma, enfim. Tem vários jogadores que passaram por lá e que hoje estão em grandes clubes. Mas não é a realidade do torcedor. Então, o que ele tem é o amor por aquele clube, e a rotina de viver indo pro estádio para cantar o seu amor, para viver aquela paixão. E o torcedor da Roma é isso, né? É uma cidade movimentada em torno daquele time. Podem falar, tem a Lazio? Desculpa. Eu morei lá, a cidade torce pela Roma. Então, assim, você anda pela cidade... Cara, todos os muros da cidade, aqueles negócios de luz, assim, é tudo adesivo da Roma colado. Tem umas coisas... Posso estar sendo clubista aqui? Tem uma coisa ou outra da Lazio, assim, mas eu sinto que é a Roma que dá o tom da cidade como um todo. Tem toda uma questão política que é bem complicada. Exato. Você sentiu isso da torcida também? Você viu senti bastante. Acho que tem esse movimento da Itália como um todo, que várias das torcidas têm ultras que são de uma pegada política de ultradireitistas e tudo mais. Mas a Roma, ela combate isso de alguma forma com a Lazio localmente, né, na cidade mesmo. Mas eu posso falar pra vocês que quando você entra no estádio, e é um estádio gigantesco, né? É quase como um concerto, eu brinco. Porque não é que nem a gente que entra aqui e, cara, a torcida organizada puxa os cantos, a gente acompanha e vai todo mundo junto. É muito musical, né? Então você entra no estádio da Roma, tem uma ordem de músicas que são tocadas, que foram compostas, e que a torcida canta junto. O hino da Roma é a coisa mais absurda, né? Quando ele fica mudo e a galera grita Roma, 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 e é, assim, ensurdecedor. Então tem essa coisa da entrega, tem essa coisa da beleza da torcida pela torcida, que é para além de ganhar ou não um título. Então, qualquer coisa que a Roma consiga vencer é o ápice da alegria daquele povo. Eu estive lá quando a Roma venceu a Conference League. Eu estava em Roma. José Mourinho. E, cara, foi...
assim, uma das sensações mais absurdas que eu já senti, assim. E a festa é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Então, a torcida da Itália... O Ancelotti até critica um pouco isso, né? Que ele fala... O Ranieri, inclusive, numa das últimas coletivas da Roma, ele falou que os estádios estão muito atrasados, né? Na Itália. Isso é fato. Então, a gente sabe disso. A forma... Até porque a Itália é muito apegada... A história, ao que eles são. E pra tudo, é pra comida. A arquitetura antiga, aquela coisa tudo. toda, né? Então, obviamente, isso vai transcender também pro futebol. Porque isso acontece nas cidades, nas famílias, na alimentação, vai pro futebol. Tem uma resistência muito grande a mudanças e à modernidade. Então, esse atraso que ele citou ali, né, em relação a outros campeonatos e outros países, também tem um lado romântico. Também tem um lado de manter o futebol raiz e o lado de arquibancada vivo que a gente, hoje em dia, vem perdendo em outros lugares. Então, isso também me pega num lugar muito afetivo. E como é que você tomou a decisão de morar na Itália? O que estava passando naquele momento? Como é que estava a sua carreira aqui no Brasil? Como é que você falou, de repente, estou indo? Peguei minhas coisas e fui embora. Não queria mais voltar e acabou voltando. Eu queria muito tempo, eu achava que morar na Itália ia me conectar com coisas de ancestralidade mesmo, assim, de me conectar com coisas da minha família, histórias que eu fui... Eu tava com 23 ou 24, eu acho. Novíssima, cara. Pra acho família, que por aí. Como é que foi isso? Né? Tipo... Cara, minha mãe foi, assim, do céu ao inferno em um segundo, quando eu falei. Não, mãe, tô indo. Mãe, desculpa. Mas mudou muito a minha relação com ela, porque... E ela fala isso abertamente, que é... Minha mãe me sufocava muito, sabe? Ela era muito controladora. Protetora. Muito. Não sei se vocês passaram com isso com a mãe de vocês, assim, mas... Meu pai, na verdade. Minha mãe sempre foi assim. Agora tá mais de boa. O filho com 37 anos... 33 anos vai ficar me controlando. E controladora naquele tipo de fazer mal mesmo. E acho que eu ter ido foi... Aquele momento... A ruptura. Foi. A ruptura total. Quando eu voltei, nossa relação melhorou 100%. Mas foi importante porque eu precisava ficar sozinha. Eu acho que eu vivia... Você fez o que o Neymar deveria ter feito. Isso que eu falar. Eu vivia no mundinho do Neymar. Eu era protegida pela minha família, pela minha mãe. Muito confusa naquele momento, passando por coisas pessoais, assim, emocionais que eu não tava sabendo lidar. Então, ter ido pra lá, ter ficado sozinha, ter passado... Quanto tempo você ficou? Eu fiquei quase 1 ano. E depois eu fiquei voltando e indo várias vezes. E agora eu vou e volto todo ano, assim. Tenho vontade de voltar de vez em algum momento. Muitos amigos lá? Muitos. Legal. Todos torcem pra Roma, inclusive. Então, quando eu vou pra lá, é pra viver esse momento com eles. Então, eu tenho uma família lá. Quando eu vou pra Roma, eu me sinto em casa. Como eu me sinto em São Paulo, eu me sinto lá. Você consegue dizer, então, que você tem 2 times? 2 amores ou não? Tenho 2 amores, mas sempre quando colocam num pote, tipo, se a Roma pegasse o Palmeiras... Pô, pro Palmeiras, né, gente? Tipo, óbvio. Em Roma, você é palmeirense. Sou palmeirense no mundo inteiro. Ufa. Claro, pô. Mas é isso, sabe? Falam assim, pô, você ama tanto a Roma, se a Roma enfrentar o Palmeiras numa final de Mundial. Que, assim, não existe a menor possibilidade, acho que da Roma chegar no Mundial. Eu não disse o Palmeiras, tá? Vocês entenderam? O Palmeiras pode vencer, inclusive. Pode. Agora. Mas a Roma tem isso. Eu falei, pô, nunca vai enfrentar. Mas se enfrentar, óbvio que eu torceria pro Palmeiras, né?